No centro pulsante de São Paulo, milhares de corações disparam em sincronia atrás do mesmo objetivo: a glória. A épica corrida de São Silvestre convoca apenas os destemidos e a largada está cada vez mais perto. 15 quilômetros de muita emoção. Corrida de São Silvestre. Inscrições abertas no site sãosilvestre.com.br. Realização gazetaesportiva.com. Promoção TV Gazeta. A emoção espera por você. São Silvestre, Corrida para a Vitória, é um quadro quinzenal, como vocês já estão acostumados aqui dentro do nosso Gazeta Esportiva, a primeira edição. Um quadro idealizado pelo Dr. Bruno Stefan, aqui, cardiologista e médico do esporte, para a gente tentar trazer algumas coisas para vocês se prepararem para a nossa Corrida Internacional de São Silvestre, porque tá chegando a hora e hoje a gente fez um programa com muito carinho, muito especial, 2 convidados de novo, aqui o Dr. Bruno e eu, para a gente conversar tudo sobre a São Silvestre. Quem tá nos assistindo pelo Instagram também, vocês vão estranhar um pouquinho, porque no Instagram é mais bastidores, vocês vão poder nos acompanhar ali. Um abraço pro pessoal do Instagram. Você pode escolher assistir a gente então no Instagram ou no YouTube, mas o mais importante é participar, é deixar o like, é vir com a gente então. Vamos começar apresentando, doutor, os nossos convidados. Primeiro eu queria dar as boas-vindas para Débora Amaral, esposa ali do Dr. José Renato, e que tem muita experiência com São Silvestre. Seja bem-vinda, Débora. Muito obrigada. Vai ser um prazer aqui a gente poder conversar. E o Dr. José Renato, que alegria ter você aqui com a gente, geriatra da USP, sabe tudo também de São Silvestre, vai trazer todas as dicas pra gente, doutor. Tentaremos, e também o nosso doutor Bruno Stefan, sempre um prazer estar aqui com você. Uma satisfação estar aqui, muito grande, uma honra receber esses 2 atletas e também entusiastas dessa prova. Um grande amigo meu, José Renato, trabalha comigo, geriatra, corredor, tem muito para nos ensinar hoje aqui sobre... Não há idade para correr a São Silvestre, qualquer idade pode ser um corredor da São Silvestre, desde que seja preparado de forma adequada, né? Exatamente. Então o entrosamento dos dois tá bom ali, dos dois aqui também, todo mundo aqui. Estamos em casa, a Fernanda Hernandes deixando palminha, Alessandro Silva também. Você vai participar com a gente então, mandando pergunta pra gente conversar então, porque temos os especialistas aqui. Já queria começar logo com uma pergunta difícil. Não, brincadeira, doutor. Mas assim, o doutor José Renato, como se preparar então? A gente acabou de ver 80% das inscrições, mas alguém que tem mais de 50 anos, quer correr a São Silvestre pela primeira vez, estamos perto de dezembro, ainda não se inscreveu. Como se preparar? Ainda dá tempo? Depende de como esse cara tá, né? Para o cara que não faz nada vai ser meio impossível, né? A prova da São Silvestre é uma prova de 15 quilômetros, mas é uma prova difícil de 15 quilômetros. Então começa assim. Se o cara nunca correu 15 quilômetros, sei lá, ele pode até ser os primeiros 15 quilômetros da vida dele, mas vai ser difícil. Acho muito, sei lá, não é muito aconselhável um cara que nunca correu 10 querer partir direto para São Silvestre, né? A São Silvestre é uma prova tão popular que tem, sei lá, tem toda uma mística, né? É engraçado, a gente que corre faz tempo, de vez em quando a gente comenta, eu já fiz maratona, daí fala... Mas São Silvestre você nunca fez, né? Então... mas é exato. O comentário é esse, porque tem o pessoal que fez Majors, né, fez Maratona Nova York e não fez São Silvestre. Como assim? Como assim? Tem que soltar. E me fala uma coisa, Débora, como que vem assim? Qual que foi a sua primeira São Silvestre? Porque você já tem experiência, né? A minha primeira foi em 2010 e foi a primeira prova de 15 também. Eu nunca tinha corrido 15. Então foi um clique, assim, que você vê potência, posso correr mais. O que você sentiu de diferente comparado às outras provas que você já tinha feito? Bom, na época é a felicidade, né? É a festa. A gente começa já... Na prova já vem aquela emoção. Último dia do ano. Último dia do ano, é festa, é comemoração. E conseguir fazer, depois de subir a Brigadeiro, chegar... Sabe? É um negócio, o coração acelera, foi fantástico. E deu uma virada de chave mesmo, porque eu pensei, tenho potência para correr mais. Porque já fazia uns anos que eu corria só prova de 5, 10. E a São Silvestre, por ser dura, você já vê, opa, eu consigo... E o próximo foi 21, logo em seguida eu já queria... Ô, doutor Bruno, então a gente tá vendo assim a potência, aquela subida da Brigadeiro é muito difícil. Como manter uma boa frequência cardíaca, assim, para as pessoas que não têm tanta experiência em corrida, mas que querem começar e nunca é tarde, né? Então, a frequência cardíaca é uma excelente forma de monitorar
o teu desgaste, a eficiência da tua corrida. Então, se você tem condições de correr controlando a frequência cardíaca, você pode economizar e traçar um planejamento para uma corrida mais econômica. Mas nem todos têm acesso a um relógio de corrida, um relógio que possa te dar a monitorização. Então, nesses casos, a gente sugere que a pessoa use uma escala de esforço subjetiva, que é chamada escala de Borg, onde a pessoa vai aproximar essa avaliação do que seria uma zona moderada. O ideal numa corrida da São Silvestre é que a pessoa corra a maior parte do tempo numa zona moderada, que é aonde a gente corre com maior eficiência, ou seja, usando a gordura como fonte de energia. E para que ela possa correr nessa zona moderada, sem o relógio que vai te dizer qual é a frequência que está na zona moderada, uma forma é ela tentar fazer uma simulação do que seria ela conversar e correr. Então, se ela é capaz de conversar com muita dificuldade, então ali ela está entrando numa zona intensa. Se ela consegue conversar ali durante a corrida com uma certa tranquilidade, ela está entrando numa zona moderada. Então, ficar atenta a essa pista pode ser um dado para quem gosta de correr naquele formato raiz, sem relógio, só na sensação do esforço subjetivo, que aí pode ser a dica para controlar a intensidade durante a prova, que é uma prova muito difícil, tem muitas adversidades e precisa ter esse controle. Então, uma prova muito difícil. Você que acabou de chegar também pode mandar sua pergunta aqui no YouTube, no Instagram. Tô de olho. Um abraço pro Vanderlei Oliveira aqui na audiência com a gente também, participando no nosso Instagram. É para deixar o like, é para mandar para todo mundo. A Débora vinha falando, né, Débora, a respeito da questão da emoção da São Silvestre, também porque é o último dia do ano. A gente sabe que as pessoas estão ansiosas, esperam o ano inteiro para correr. Queria que você contasse pra gente um pouquinho como que impactou na sua vida de corredora a São Silvestre, o que tem trazido de boas coisas para você. Bom, assim, aquilo que eu já te falei, da potência, e uma coisa que eu acho linda assim, na São Silvestre é passar pelo centro histórico. Eu que sou historiadora, é passar pelos monumentos, todo ano eu paro para tirar uma foto, eu faço questão de curtir a cidade mesmo, principalmente aquele centro histórico, as igrejas. Agora, esse ano a gente não passou, esse último percurso não está passando igreja, mas a gente passou, por exemplo, no Monumento da Mãe Preta, que nunca tinha passado, sabe? Então, são coisas que a gente vai descobrindo na cidade, né? E assim, para mim, eu fico olhando. Uma vez eu corri com uma amiga minha que nem mora mais aqui, e eu ia falando para ela, que ela era de fora, então eu ia falando, olha, ali tem tal coisa, ali tem tal coisa. É muito... assim, uma realização pessoal para você além de ser ali, pessoal, tem muita coisa que a gente deixou de viver da cidade e que na São Silvestre a gente pode viver. O doutor é um contato mais íntimo ali também, né? Que você está correndo, mas além do prazer da corrida em si, você aproveitar também o espaço em que ele é dado. Ó, a professora Lígia te manda uma pergunta aqui. E sobre a alimentação antes da corrida? Ela quer saber, então, como se preparar no dia anterior, mas se você também, doutor, puder falar um pouquinho no outro dia, né? Porque é dia 1 de janeiro, então assim, acaba a São Silvestre, tem as festas de Ano Novo, o pessoal está querendo saber um pouquinho da alimentação antes e depois. Bom, o bom é você descansar bem, dormir mais cedo, né? Um prato mais rico em carboidrato, né? Não vai fazer um prato de digestão difícil. Bruno me corrige aqui se eu estiver errado. Comer um prato com bastante carboidrato na véspera é uma boa, e de manhã fazer um pré-treino mais leve. Eu sou meio raiz, como diria o Bruno, eu gosto de comer um cereal com uma fruta, um pouco de leite, mas você pode usar outras fórmulas de pré-treino. Hidratar bastante. Eu acho que uma das coisas desafiadoras da São Silvestre é que geralmente em uma época de calor, né? Esse ano está prometendo, né? Se for num dia igual hoje, nós estamos fritos. Então, realmente. Estamos fritos. Então, assim, como que controla? Até era uma pergunta que eu tinha na agulha aqui pronta para você. Como que controla essa respiração em dias mais quentes? Se a São Silvestre fosse hoje, a gente estava ferrado com esse calor. Exatamente. Tem que tomar atenção justamente com esses elementos que fazem com que a tua frequência cardíaca aumente. Então, a frequência cardíaca, ela vai aumentar por conta de temperatura, desidratação, desgaste, ansiedade. Então, todos esses elementos aí fazem com que a tua frequência cardíaca aumente. O que predispõe que você saia daquela zona econômica de corrida, de gasto de gordura, e entre queimando carboidrato, que é um
macronutriente que a gente tem em menor quantidade, maior restrição durante a prova e precisa fazer a economia desse carboidrato. Então, manter antes da prova momentos de respiração para tentar acalmar a ansiedade, aquela meditação antes da prova, tirar aquele elemento de ansiedade, vai fazer com que você entre na prova com um batimento cardíaco um pouco melhor. Então, a respiração antes da prova e a meditação pode te ajudar. Durante a prova, tentar manter um ritmo de respiração. Tem os momentos que você acaba se atropelando na respiração, no momento que pega a água, que bebe a água, que durante beber a água acaba não conseguindo respirar. Respirar pela boca. E aí a respiração fica um pouco atrapalhada. Então tem que ter atenção com tudo isso, porque impacta na frequência cardíaca e, como eu falei, pode fazer com que você acabe entrando numa zona mais de consumo de carboidrato e tornando a tua corrida menos eficiente. É uma dúvida, até é uma coisa que eu faço que eu nem sei se é correta, mas eu tomo muita água um dia antes. Porque quando eu sinto sede, tenho medo de desidratar. E eu não sei se isso é correto, mas tomar água, litros, um dia antes. Depois. Durante e quanto depois. A água é bem-vinda sempre, é importante se manter hidratado. Como o Zé Renato falou, em dias de calor, principalmente, a prova se torna mais dura ainda, então ficar atento aos pontos de hidratação, não perder nenhum ponto de hidratação. Esse é uma grande dica para quem vai correr a prova. Ela é muito bem desenhada, então os pontos de hidratação são para serem utilizados. Não vá perder empolgado, olhando os monumentos e perder um ponto de hidratação, porque perder um ponto de hidratação aí você pode realmente se prejudicar e ter a sua performance prejudicada. Não só a performance, pode passar mal também, né? Claro. Acho que a hidratação é fundamental, né? Mas, o doutor José Renato, o que é melhor, água ou isotônico? Ou depende? O básico é a água, né? Não adianta tomar só isotônico. No mais das vezes, para uma prova média, né? Não é uma prova tão curta, mas o básico é a água. Até porque tomar muito isotônico, você vai ter sede de mais água, né? Zé Renato, ele é um excelente corredor, né? Ele quase não bebe água, ele tem um condicionamento muito acima. Raiz, ele é muito acima da média. Então... Eu brinco que eu sou meio camelo, mas, sei lá, não é o que eu preconizo. Ele bebe menos água do que eu mesmo. Mas quando a prova ela é longa, a gente acaba consumindo, além da água, também a necessidade de eletrólitos. Então, na prova, dependendo do condicionamento de cada atleta, pode ser necessário repor também eletrólitos no meio da prova, no final da prova. Não, eu acho que é por isso que é importante, que eu sempre falo, o importante é treinar bastante, que você vai treinando, você se conhece, né? Então, eu não chego... Claro, a primeira vez é legal, é bacana. Mas uma coisa bacana de se treinar bastante é que você já vai se conhecendo. Você sabe o quanto você aguenta ou deixa de aguentar. O limite do seu corpo, né? O quanto que você precisa se hidratar ou não se hidratar. O corpo conversa com você, né? Então, você vai ouvindo a voz do corpo, do cansaço, das necessidades, e aí vai fazendo as reposições. Chegou mais uma pergunta aqui, você pode participar com a gente também, que a gente vai dar aquela lida no chat, porque hoje o programa é para dar dicas. Você tem mais de 50 anos, você quer correr a São Silvestre pela primeira vez? Não é impossível, a gente tá aqui para conversar também. Eu trouxe alguns mitos aqui também pro Dr. Zé Renato responder pra gente se é verdade ou não. Paulo Fante aqui no YouTube fala assim: doutor Zé Renato, qual é o melhor alongamento antes da prova? Antes da prova, você vai... Acho que eu gosto de fazer um pouco de exercício de mobilidade de quadril, que solicita bastante, joelho. Além de alongar, eu gosto de fazer um pouco de mobilidade, algum pouquinho de exercício para forçar o glúteo, tipo agachamento mesmo, você dá umas agachadas, esticar e alongar mais a perna, isquiotibial, alongar glúteo, né? Usa bastante quadril, né? Uma prova... O importante aí na corrida é aquecimento. É muito importante que a pessoa aqueça antes de correr. E o alongamento, a flexibilidade, seja trabalhado previamente. Não se focar muito em alongar antes da prova, mas em aquecer. E o alongamento focar numa sessão anterior, nos dias anteriores. Trabalhar essa questão separada. Mas no momento da prova, o aquecimento é o que vai fazer a parte fundamental para não machucar. Que tipo de dica, então, Débora, você pode dar para o pessoal também sobre alongamento? O que você costuma fazer antes da prova? Eu costumo fazer aquele alongamento ativo, né? Que é o exercício, basicamente é o mesmo, é agachamento, é mobilidade de quadril. Eu tenho muita dor no ombro, então eu alongo bastante a parte superior também, porque a corrida, essa parte, o tronco é muito importante,
né? Bom, os médicos estão os mais especificamente. Não, mas você tem prática. O tronco, né? Glúteo, abdômen, tronco é fundamental. Você tem que estar alongado e conseguir manter a postura. E aí entra a musculação também, que o pessoal, corredor, não gosta de fazer musculação e tem que fazer. A postura é fundamental, né? Então, como a corrida é um movimento de muitas repetições, a pessoa se manter numa postura inadequada, ela pode até machucar, lesionar uma parte distante da região que ela não é treinada. Ela pode machucar o tornozelo porque está correndo fora de uma postura adequada. Pode machucar o joelho por não estar correndo numa postura adequada. Então, a postura é fundamental para evitar outras lesões. E sabe que é legal essa bancada aqui? A gente tem 2 médicos, 2 especialistas e tem alguém que já corre. Então, assim, tem para todo mundo ali, tem dica, tem tudo que a gente quer saber. E, doutor Zé Renato, quando a gente observa os números da São Silvestre, depois eu vou falar especificamente sobre um caso que a gente teve por aqui, uma pessoa de 90 anos correndo a São Silvestre do ano passado. Já eu trago pra gente o nome certinho que eu tenho anotado, mas eu queria falar sobre a perda de musculatura, né? Com o envelhecimento, muitas pessoas falam a respeito da perda de musculatura. Quais são os riscos para uma pessoa assim que quer correr a perda de musculatura? Como se conseguir se manter em alto nível à medida em que você vai envelhecendo? Então, isso acontece, né? Há uma tendência com o envelhecimento de você substituir a massa magra, a massa muscular, por gordura. Bom, isso é inexorável? Vai haver, mas você pode ir contra isso com atividade física, né? Daí a importância, por isso que eu sempre faço essa questão do treinamento. Então, esse sujeito de 90 anos, esses senhores de bastante idade, senhoras que correm na São Silvestre, eles devem ter treinamento há tempos. Eles remam contra o envelhecimento, né? Então, não é que é uma coisa que você sempre vai perder músculo. Se você se alimentar adequadamente, se nutrir, se fizer musculação, fizer atividade física, você vai manter a musculatura, né? Tanto que você vê essas pessoas de diferentes idades, desde que elas, né, se esforcem, façam alguma coisa contra isso, elas vão conseguir sobrepujar esse desafio. Agora, o sujeito fica parado. O que a gente vê, né, na vida prática? As pessoas vão ficando velhas, vão falando, ser velho é uma droga, tudo dói. A questão é que ser velho e sedentário é uma droga, porque aí o sujeito começa a perder músculo e perder força, daí levantar da cadeira dói, carregar a sacola do mercado dói, cortar a unha do pé dói, porque, de fato, você vai perdendo. Se você não fizer nada, e ser parte de um nível de vida sedentário e não faz nada contra isso, com esse estilo de vida urbano da gente, você vai perder num nível que a atividade diária vai começar a ser penosa mesmo, né? Mas, doutor Bruno, existe algum risco cardíaco quando a gente olha para essa parte, assim, de você perder a questão da musculatura? Existe, de fato, um risco cardíaco? Então, um grande elemento que ajuda a reduzir o risco cardiovascular é a quantidade de músculo. Quanto mais músculo a pessoa apresenta, menor é o estresse cardíaco, mais fácil é para o coração trabalhar num ambiente de musculatura preservada. Então, os pacientes que apresentam a perda de musculatura com a idade, eles têm pior prognóstico, pior evolução, maior chance de doenças, maior mortalidade. Então, preservar a massa muscular é uma atitude inteligente e deve ser perseguida. Aí acho que é para todas as idades, né? Pra Assim, todo mundo. começa com 20 anos, se puder antes, sempre. Acho que treino de força é para toda a vida. E você comentou, Débora, que assim, os corredores, a gente sabe que de modo geral tem certa resistência Tem. quanto à musculação. Como que você se prepara? Você costuma, no seu dia a dia, fazer musculação, depois dar uma corridinha? Como que é? Eu faço 3 vezes por semana musculação. E aí, como eu tenho um treinador, ele já monta a minha planilha de musculação baseada na corrida. Uhum. Então, mas você precisa ter orientação, né? Não tem jeito. Também não dá para você ir fazendo qualquer exercício. Eu sei que é complicado, que não é todo mundo que tem esse acesso, que tem esse privilégio, mas a musculação você tem que fazer. Dá para fazer exercício em casa, você tem que dar um jeito de se informar e tem que fazer. Porque o core, se você não cuidar dessa região... Mas é legal, né, doutor Bruno? Porque, por exemplo, a corrida é um exercício muito democrático, então você não precisa pagar para você ir. Tudo bem, você precisa de um tênis adequado, né? Eu queria que você falasse sobre isso também, você, doutor Zé Renato, mas assim... você às vezes não tem condições de comprar o melhor tênis, mas você pode sair às ruas para dar uma corrida, uma caminhada também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, doutor, e também sobre esse preparo, porque tem gente que monta um treino assim, corre 2 minutos, anda 1, corre 2, anda 1. Eu queria que você comentasse sobre essa questão também. Certo. Então, a atividade física, ela é
gratuita, está acesso a todo mundo. A gente tem aí vários ambientes gratuitos nas praças, nos parques, que dá para serem utilizados como suporte para fazer atividade física. A caminhada, ela é essencial e a corrida também, e a gente tem várias modalidades que utilizam o corpo, o próprio peso do corpo, como carga. E então dá para fazer muita atividade física sem a academia. É claro que é importante fazer a variação do estímulo do exercício. Para isso entra a importância aí da musculação, do personal, da periodização do treinamento, que é para mostrar esse cardápio diferenciado para o atleta. E isso vai impactar na evolução dele. Então é muito importante ter isso na linha de pensamento quando se pensa em colocar, mostrar, criar uma musculatura em cima de uma atividade física como a corrida. Ô, doutor Zé Renato, eu queria tocar num ponto, assim, numa questão muito legal a gente ter você e a Débora aqui na mesa. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre como a corrida ajudou vocês em questão do seu relacionamento como casal, porque a gente sabe que, assim, sair pra rua pra correr sozinho, tem gente que não gosta, sempre quer uma companhia. E às vezes até serve como motivação você ter uma companhia ali, doutor. Você sabe, eu nunca gostei muito de correr assim, quando eu era mais novo, essa que é a verdade. Eu de garoto eu fazia natação, daí na época da faculdade eu fiz outros esportes, fiz canoagem, correr para mim sempre era aquecimento. Daí, acho que eu comecei a ficar gordo mesmo, né? A gente começou a frequentar a academia lá, eu e a Débora fomos para academia, e aí tinha uma galera que corria, a Débora logo começou a gostar de correr, e eu fui meio junto, assim, tá bom, vamos correr. Eu acho que isso, para mim, pesou muito. Eu comecei a pegar mais gosto da corrida porque eu ia com ela, com o pessoal. Agora só a gente corre, né? O pessoal fica tudo para trás. Aí. Abandonou ali? Abandonou. A gente ia correndo, conversando. Eu e a Débora, a gente tem uns estilos diferentes. Assim, a Débora, se deixar, ela fica correndo o dia inteiro, vai até amanhã, assim. E ela tipo vai... o Forrest Gump, ali. Olha, é meu sonho. Meio isso. E ela tem essa relação mais, sei lá, lúdica, às vezes, com essas provas, de ficar observando, mas eu sou mais focado, assim. Eu não gosto de fazer tanta distância, me canso, eu gosto de fazer outras atividades também. Mas eu sou disciplinadão também, né? De vez em quando uns bonitos me desafiam a fazer umas provas. Não, eu acho que nós dois, a gente tem um estimula o outro, sim. A gente acaba não correndo junto, porque ele é maior que eu, o peso dele é maior, ele corre mais rápido do que eu. Mas a companhia, a troca, né? A gente conversa. Às vezes eu terminei o treino, ele terminou o remo, eu já mando lá o meu treino, ele fala... Sim. Então, é uma convivência, né? É uma coisa e é uma coisa que acho que é importante para os dois, né? A atividade física entrou na nossa vida e ficou. Vamos responder o chat, porque o pessoal tá chegando aqui, ó, o Instagram, um abraço para todo mundo nos assistindo, Aldo.Runner, Denis da Rocha Esporte também, a Juliana fala aqui no Instagram que tá muito ansiosa, a gente também tá muito ansioso, tá chegando a hora, dia 31 de dezembro, a Avenida Paulista vai tremer. E aí, doutor Bruno, chega uma pergunta, a diferença da pisada do atleta durante a corrida pode afetar a performance? É uma grande controvérsia, né? A gente vê que grandes campeões aí de maratona, de corrida, eles... Se for olhar, eles não têm uma pisada muito bonitinha ali, então o eixo é importante, a pressão entre os pés é importante, mas o próprio organismo durante a corrida, durante o processo de adaptação, ele vai fazendo os ajustes necessários. Se não existe uma diferença de um membro para o outro considerável, então a questão ali da pisada, da pressão e do alinhamento não é tão relevante à medida que a pessoa vai se adaptando com o treinamento. Obviamente que é interessante que ela faça uma avaliação biomecânica, se ela tem a percepção de estar correndo de forma errada e que essa pisada está prejudicando ela, para ver se realmente existe a necessidade de equiparar essa pressão, o eixo de pisada, que são variáveis da corrida. Mas, a rigor, né, isso é um fator que tende a se adaptar à medida que a pessoa vai correndo. Doutor Zé Renato, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão de medicamentos, né? Porque o pessoal que está assistindo a gente, a Débora também até pode contar pra gente se toma algum medicamento ou não, mas o pessoal também fica muito preocupado quanto à questão da pressão, gente que toma medicamento para pressão. Mas antes disso, eu queria te perguntar a respeito do peso de uma pessoa. A gente sabe que, assim, à medida em que as pessoas vão envelhecendo, como a gente já comentou aqui, o peso tende a aumentar. Como lidar, então, com essa questão de peso durante a corrida? Como você conseguir perder peso numa pessoa de meia idade, que é muito difícil, cada vez é mais difícil de emagrecer também? Então, tem aquela questão que a gente já comentou, né? Que há uma tendência de você substituir a massa
magra por massa gordurosa, né? Essa questão do peso, da variação do peso ao longo da idade, eu dou umas aulas disso na geriatria, é muito variável, a trajetória individual varia muito. Há uma tendência, de fato, de na meia-idade, em torno de 50, 60 anos, tanto os homens quanto mulheres ganharem mais peso às custas de mais massa gorda, né? Mas pronto, dá para você ir contra isso, dá para você manter uma composição corporal melhor às custas de uma certa disciplina, cuidando da nutrição e da atividade física. Na corrida, se você estiver muito acima do peso, isso não vai ser bom, porque você vai carregar um peso adicional e, como é uma atividade de impacto, isso vai aumentar o risco de lesão. Por outro lado, a corrida é uma maneira muito fácil e eficiente de você gastar caloria, que vai te ajudar a perder peso. Então, eu acho que, havendo um balanço, sempre com acompanhamento de um educador físico, né, de um treinamento que te ajude a manter a massa muscular, então, isso que a Débora falou, acho que o Bruno também, acho que aqui é ponto pacífico que não dá só para correr, você tem que fazer musculação, manter a massa muscular. Com a dieta adequada e você fazendo essa atividade de maior gasto aeróbico, seja, pode ser a corrida, eu mesmo gosto de fazer no treino da musculação, tipo treino funcional, que você vai gastando caloria com outros exercícios também com menos impacto, dá para você manejar isso daí, né? E é uma evolução também. Eu acho que se você está muito acima do peso, não precisa começar correndo, né? Vai devagar. Com calma ali, com né? calma, É porque eu sinto também, Débora, você que já tem experiência, que assim, quem nunca fez exercício, e aí vocês também, os doutores, podem falar pra gente, o pessoal tem muita ansiedade em querer aumentar a carga quanto antes, né? Em querer, hoje eu vou correr aqui, nunca corri, mas hoje eu vou tentar fazer 10 quilômetros. Aí se você não se lesionar, por sorte, se você tiver a sorte de não se lesionar, você vai ficar quebrado, né? Se você então, exatamente. No dia seguinte... Você não vai andar. A corrida, por ser um movimento de muitas repetições, ela deve ser feito uma progressão calculada. Então, o que se recomenda é que não aumente a carga de trabalho de corrida acima de 10% semanal. Então, isso é um planejamento feito junto com o personal, junto com o educador físico, com o médico que está acompanhando, para evitar exatamente essas lesões do esforço repetitivo. Isso é importante, desculpa, porque a gente se empolga, né? Você vai ver, geralmente você tem um cardio bom, você vê, nossa, isso tá fácil, daí você vai aumentando até a hora que... Aí a hora que você... Quadril, o joelho, que foram coisas que aconteceram comigo quando eu comecei a correr. De repente, o joelho estava inchado. Mas você prefere, por exemplo, correr na rua, correr numa academia, ou depende? Então, eu particularmente, eu gosto de correr na rua, todo mundo, mas eu não tenho essa possibilidade porque os parques são longe. É até um pouco perigoso, né, em São Paulo. E além de São Paulo também, correr na rua é ruim, então tem que ser no parque ou na USP, mas a USP durante a semana os carros estão passando, então fica difícil. Acho que São Paulo até tem pouco lugar para se treinar. E eu acabo correndo durante a semana, mais na esteira, que também funciona muito bem, não é que não funciona muito bem, e no final de semana eu corro no parque. Ô, doutor Bruno, e correr na esteira? Tem gente que fala que faz mal você inclinar, né? Tem aquele botãozinho da inclinação. Queria que você explicasse pra gente, realmente, se preparando para uma ação silvestre, que tem uma subida da Brigadeiro ali muito forte. Correr com a inclinação elevada da esteira, faz bem, faz mal? Depende da intensidade? Exato, depende da intensidade. É uma estratégia para tentar simular a subida da Brigadeiro, fazer com inclinação na esteira. O ideal é você fazer o percurso antes. Ir lá na Brigadeiro e tentar fazer esse percurso antes, que aí você vai sentir de fato, diferente da simulação na esteira. Mas quando você simula a esteira, você está colocando uma adversidade no teu corpo, na tua biomecânica, isso também tem que ser feito com avaliação, o quanto de incremento você tem que colocar, quanto tempo você tem que andar naquela esteira inclinada, isso seria mais adequado ser feito com uma planilha de treinamento. Mas isso está dentro da estratégia de treinamento para São Silvestre, treinar com a esteira inclinada. Tem que treinar a subida. Aí, se você está longe, se você não pode fazer esse treino na Brigadeiro, você pega outras subidas na sua cidade, no lugar onde você mora. Mas aí eu acho que na rua ajuda mais do que na esteira. Pra mim. Você já chegou a treinar com escada? Ou vocês acham que força muito o joelho você treinar, por exemplo, correndo, subindo escada? A mecânica é diferente. Se você quer ficar bom na corrida, tem que correr. Então, não tem escadaria aí no meio da São Silvestre, então a escada não entra diretamente como uma ação para melhora de corrida, de pace, nada disso. Mas... a questão da esteira, voltando na questão da esteira, existe um grande desafio que é o desafio mental.
Então, é muito desconfortável mentalmente ficar muito tempo na esteira. Tem que ter uma inspiração sobrenatural. É chato Então, pra danar, né? Para quem é acostumado a correr na rua, é muito dificultoso correr na esteira, ainda mais com inclinação. Haja energia mental, né? E você que é historiadora, parece, pelo menos eu, quando eu tô correndo na esteira, eu tava comentando com os meninos antes, quando eles estavam aqui, hoje eu fui correr de manhã também na esteira. E assim, parece que o tempo não passa, você não tem uma paisagem pra você ver. Parece que você tá correndo e não chega a lugar algum ali o tempo inteiro. É que assim, já é uma estratégia que cada um cria a sua estratégia. Então, como eu tenho que treinar na esteira, eu já criei estratégias mentais e aí eu fico pensando em outras coisas e também penso no exercício. Não é que eu estou pensando, que senão eu caio da esteira também. Senão vai desligar ali. Mas eu ouço música, a gente vai pensando, vai criando estratégias. Mas é mais difícil. Eu não tenho estratégia nenhuma, eu só acho chato mesmo. Eu só faço intervalado na esteira. Daí tudo bem, é legalzinho. Intervalado, ok. Eu tenho estratégia de playlist. Então, música de 10 minutos, eu fiz funciona, uma dessa hoje. Funciona super muito. bem, mesmo porque tem as músicas com ritmo, né, com pace, né, com a batida que você simula as passadas, então te ajuda a manter aquela frequência de passada. Então, a playlist pode ser uma estratégia para vencer o tédio da esteira. É isso. Olha, gente, aqui no chat temos um superchat. Paulo Fante mandou aqui pra gente. O programa está demais. Obrigado aí pela audiência, Paulo. Todos os dias aqui com a gente. Você que acabou de chegar por aqui também, você pode deixar sua pergunta no Instagram, no YouTube. É pra participar. Pega esse link aí, pessoal. Faz igual fofoca. Espalha pra todo mundo. Bora conversar sobre São Silvestre, porque a gente vai entrar numa parte de medicação, doutor. Doutor Zé Renato, que tipo de medicação que alguém que toma contra remédio de pressão ali, por exemplo, num dia anterior à prova, você pode consumir remédio de pressão? No dia da prova, você deve tomar esse remédio? Como que fica essa questão? A gente aconselha a manter o medicamento habitual, né? Como eu digo, o importante, sobretudo se o sujeito tem alguma doença crônica, é ele ter essas condições sob controle e treinar para ter uma ideia já de como vai se comportar numa prova mais desafiadora, né? Então, a ideia é manter a medicação, fazer um acompanhamento mais próximo com o seu médico, seja um clínico, um geriatra, um cardiologista dessas condições, fazer testes, por exemplo, mesmo um teste de esforço, para saber como ele se comporta no esforço. E dá para levar. Acho que o que ele não deveria fazer é... Não tomar ou fazer algum manejo freestyle da medicação. Hoje eu vou tomar, hoje eu não vou. Não, toma sempre os remédios. Sempre seguir, né, doutor, as orientações. Um paciente bem acompanhado, com um cardiologista que aproveita a atividade física como uma ferramenta, como um remédio, ele vai saber lidar nessa prova. Ou seja, ele não vai suspender as medicações, ele vai saber exatamente que ritmo ele vai correr, ele vai saber ser guiado pelo batimento, pela frequência cardíaca. Acredita-se que ele fez um teste cardiopulmonar, um teste ergoespirométrico para conhecer as suas limitações. Essa é a recomendação para o paciente cardiopata que toma remédio para pressão. Ele deve abraçar a atividade física como uma ferramenta de tratamento. Doutor Zé Renato, tem um mito que o pessoal também até está perguntando aqui no Instagram, também no YouTube, sobre correr depois dos 50 anos aumenta o risco de lesão. É verdade? Eu acho que correr destreinado aumenta o risco de lesão. É lógico, conforme a gente vai envelhecendo, os problemas, o seu histórico, vamos dizer, articular vai se acumulando, né? Igual a pele da gente, você machucou na infância uma coisa, na outra, então tem um pouco disso, vai tendo cicatrizes. Mas dá para contornar, com treinamento a gente se regenera. Acho que uma coisa que as pessoas às vezes têm na cabeça é que estão... Por exemplo, falam, eu tenho, né? Como é que é? Eu tenho condromalácia, eu tenho esporão, eu tenho fascite plantar. Não, você está tendo, você trata e passa, você não está condenado a ter essas coisas eternamente. A capacidade de regeneração do organismo é grande, mas depende do que se fizer. Eu acho isso, eu sempre falo assim, né? Que a gente fala que correr da lesão é uma coisa negativa, parece que correr é uma coisa ruim. Mas tem um lado legal nisso. Se você está tendo uma lesão quando você corre, isso está te demonstrando que o teu gesto motor está errado, em alguma coisa está errado, vai lá e corrige isso. Se você conseguir corrigir, e consegue. Se alguém, daí um bom profissional te observar, te indicar o que está errado, fortalecer, alongar, compensar o que precisa, pronto, você vai voltar a repetir esse gesto de uma maneira correta, compensada, e vai bem daí, né? Eu diria que se a pessoa corre depois de 50 anos, se somar
todas as eventuais lesões que ele pode ter, ainda traz mais benefício do que a pessoa que não corre, do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista de doenças cardíacas, infarto. Então, é muito mais vantajoso correr, mesmo sabendo que o corredor eventualmente vai ter lesões. Não, e é só observar, né? Geralmente quem corre ou quem faz esporte tem uma qualidade de vida melhor. Muito melhor. Você não costuma ver esportista, quem pratica, fala, hoje estou doendo aqui. Geralmente é quem não faz nada. Mas não fica doente. Mas né? Então, se fosse tão ruim assim, a gente não fazia tão bem. E as lesões do sedentário, as lesões articulares de artropatia grave que a gente tem nos sedentários, são muito mais prejudiciais do que as lesões eventuais que podem acontecer de um atleta que tem a prática da atividade física. Eu acho que até essa relação, se me permite, de nós com essas lesões, né? Eu como eu corro, eu sou médico, te dá uma atitude mais positiva. Eu sei que vai passar, né? Às vezes eu machuco alguma coisa, às vezes eu falo com o Bruno, tá tudo isso aqui. Eu sei já o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, e eu sei que vai passar. Às vezes a gente vê, né? A gente é médico, trabalha com paciente, o sujeito que é sedentário ou que já tem uma visão mais, eu não consigo, eu não posso, eu sou assim assado. Esse cara não vai melhorar porque ele já está na cabeça dele que ele sabe que não vai passar. Até passaria se ele conseguisse mudar essa visão, essa mentalidade. Mas a gente, até por a gente se expor, fazer, já saber como é, a gente sabe que vai passar, né? Olha, aqui no chat o pessoal está participando. Primeiro vamos com a Débora, para você dar uma dica aqui, depois com os nossos médicos, primeiro o Dr. Bruno e depois o Zé Renato. A Fernanda coloca aqui no YouTube: eu tenho 50 anos e muita vontade de correr. Faço muita caminhada, mas ainda não consegui partir para as corridas. Que tipo de dica, Débora, você daria para a Fernanda, então, que tem vontade de começar a correr, mas parece que é impossível? Né? Impossível não é, Fernanda. Eu acho que você pode ir aos poucos. É você que comentou, treino de correr 2 minutos, andar 1 minuto. Aos poucos e procurar alguém para te orientar. Porque você precisa ter alguém que te oriente, porque começar a correr do nada assim, sozinha, é perigoso ter lesão. E já a caminhada já é uma grande coisa, porque tem gente que... Tem pessoas que não gostam de correr. Claro que ela quer correr, então eu incentivo muito ela a ir atrás e começar a correr, mas tem gente que não gosta, mas precisa fazer outra atividade física que não necessariamente a corrida, né? E caminhada, como o doutor Bruno falou, uma coisa fantástico. Interessante que a gente tem aí um cenário de uma pessoa que anda e ela quer correr. Quando você vai passar de caminhar para correr, você muda a intensidade do exercício. Então, para ela que quer mudar a intensidade do exercício e já tem mais de 50 anos, é recomendado também passar no médico, passar em consulta com o cardiologista para ela fazer os exames necessários para poder subir, incrementar a intensidade do exercício. E se ela quer correr, ela precisa treinar a corrida, né? Então, ela pode ser uma excelente caminhadora, se ela não correr, ela nunca vai começar a correr. Então, começar a correr através da avaliação com o médico é o ponto inicial. Mas acho que às vezes até também intercalar uma outra atividade aeróbia, né? Porque ela só está caminhando, ela está num nível de gasto aeróbio. Para ela começar a correr, vai ser um salto grande. Às vezes, se ela fizer uma bicicleta, mesmo que seja bicicleta ergométrica lá. Ou começar os trotes, né? Isso, né? Que ele corre 2, anda 1, seria isso? Ou... Isso aí é treino intervalado, né? Que descansa, porque senão você fica esbaforido mesmo, né? Para quem não está acostumado a correr, só caminha. O trote é aquela corridinha leve, que é a transição para a corrida. Vamos falar então sobre uma questão menopausa e andropausa. O doutor Zé Renato, a gente e o pessoal aqui no chat quer saber também, existe algum tipo de impacto nas mulheres ali que estão chegando na menopausa e no caso dos homens na andropausa? E depois a Débora também pode comentar com a gente, doutor Bruno. Qual que é o impacto na realidade quanto à produção e à intensidade daquele exercício? Olha, com o envelhecimento dessa parte, né, de hormônios reprodutores da mulher e do homem é bem diferente. A mulher é bem mais brusco, né, essa questão do climatério e da menopausa. Então, as mulheres sentem mais impacto e aí é aconselhável também acompanharem com o ginecologista ou com o médico do esporte que vai saber manejar isso de maneira melhor. O Bruno já havia me falado, eu particularmente eu não gosto muito desse termo andropausa, porque a pausa do menopausa, porque a mulher consegue dizer quando foi a última menstruação, né? Minha última menstruação foi com tantos anos. O homem não tem um evento desse e mesmo assim a produção de testosterona, que seria o correspondente fisiológico, aí
ela não declina abruptamente de uma vez, ela vai caindo. E a própria atividade física, o próprio você manter uma boa composição corpórea, praticar atividade física, você tende a manter níveis bons de testosterona, ou seja, postergar o que seja chamado da andropause. Inclusive, outro dia eu conversei com o professor da urologia, ele falou que eles fizeram um estudo, fizeram um perfil aqui, eles têm um banco de dados grande no HC, de nível sérico de testosterona e foram ver que mais do que a idade, o que indicava, o preditor, assim, o que mais se associava a quedas da testosterona era a composição corpórea. Quer dizer, quanto mais obeso, quanto maior porcentagem de gordura corpórea, menor o nível de testosterona, muito mais do que a idade por si, né? A gente tem pacientes, pessoas jovens de 30 anos, que estão acima do peso, que têm a testosterona muito baixa. Então, que ele falou isso em relação à composição corporal é um fato. Então, cuidar da massa magra, cuidar da composição corporal é um preditor de testosterona boa. Ó, chegou uma pergunta, mais um superchat e combinado com pergunta disso que a gente gosta aqui, ó. Paulo Fante, existe algum aquecimento específico para os tornozelos? Primeiro vamos com você, então. Você costuma colocar até, não diria nem um aquecimento específico, você corre de tornozeleira, prefere correr sem? Não. Sem tornozeleira. Sem tornozeleira total ali. Total, é. Você faz algum aquecimento específico para os tornozelos? Então, eu faço exercício no... É buzu, né, que chama? E exercício de equilíbrio. É fundamental, porque aí entra aquela coisa de passar dos anos também, né? Então, o equilíbrio também é importante para a corrida. E aí eu treino bastante o tornozelo, sim, com o buzu de equilíbrio. O doutor Zé Renato, faz mal correr de tornozeleira? Ou se a pessoa tem já alguma coisa, tem dores por ali, é indicado? Vai ficar mais pesado, né? Tornozeleira, se for para estabilizar a articulação, eu não vejo problema, né? Acho que não é caneleira que ele está falando, é só tornozeleira, aquela órtese para estabilizar. Mas aí se você tiver com uma lesão, eu não sei. O ideal é que assim, tem gente que faz muito entorse de tornozelo, melhor é fortalecer. Aí acho que primeiro você tem que ter a avaliação de um fisioterapeuta, de um ortopedista especializado, que ele vai saber te indicar melhor se o teu tornozelo permite correr ou não. O tornozelo não é das articulações que mais costuma dar problema, né? As articulações que mais sensíveis são as de carga mesmo, que é joelho e quadril, né? E sempre, assim, o Bruno já falou, eu acho importante ter um bom calçado, um bom tênis de corrida. Corrida é uma coisa meio democrática, não demanda muito equipamento, mas eu tenho visto isso, porque como eu corro de vez em quando, a gente vai conversando com o pessoal, eu dou aula também, o pessoal se empolga e fala, eu vou começar a correr. E daí ele vai pegar um tênis velho do tempo que ele treinava mais e se machuca. Não é por aí, né? Não adianta você pegar você tem que pegar um tênis bom, se possível, alguém analisar como é que é a sua passada, se ela é neutra, pronada, supinada, compensar isso daí. Só isso eu acho que já melhora muito a vida, né? Melhora o amortecimento, previne lesão. Deixa eu só falar um pouquinho da menopausa também, porque a gente favor, acabou não falando. Batido, o pessoal está cobrando aqui, vamos lá. E é uma coisa importante, assim, para nós mulheres, pelo menos é uma coisa que não se falava há 10 anos, era tabu falar em menopausa, né? Sim. E cada mulher sente do jeito. Então, tem mulheres que realmente não sentem nada, que são sortudas, e tem outras, como eu, que quase teve... Foi horrível, e começou muito cedo, foi o climatério, estava com 48 anos, foi junto com a pandemia, então... E aí eu acabei fazendo reposição hormonal, e foi uma coisa que me ajudou muito. E fazer o exercício. Continuar fazendo exercício, não parar. Porque dá vontade de parar, você fica desanimada, vem a depressão, vem um monte de sintoma mesmo, de cansaço, você não quer levantar, você fala, não dormi direito, para que eu vou correr? Né? E todo o desânimo que vem junto. Então, eu acho que a gente tem que... Pelo menos, eu tenho colegas que não fazem reposição hormonal, que têm sintomas, por opção não fazem reposição hormonal, mas elas correm e a atividade física é uma coisa que as ajuda muito, né? Eu, no meu caso, optei por fazer reposição hormonal e que, para mim, quem tem a contraindicação, né? Não, que pessoas que têm contraindicação. Eu tive sorte de não ter contraindicação e para mim, funciona muito bem. É um relato muito válido. Porque a reposição hormonal é um tema muito debatido hoje em dia, em homens, em mulheres, e precisa ser avaliado de forma individualizada. Então, uma mulher que tem um perfil de atleta, que tem uma demanda grande e que, de repente, entra nessa fase de decaimento hormonal, ela vai sentir. Então, ela vai sentir, porque a entrega dela é muito grande. Então, ela fazendo uma avaliação, vendo se não tem fatores que contraindiquem a reposição hormonal, não tenha dúvida
que a reposição hormonal vai trazer benefício para a vida dela, porque vai fazer com que ela consiga manter a atividade que ela tinha antes desse processo. No homem, é o mesmo raciocínio. Então, a depender da demanda masculina, da presença dos sintomas que ele pode ter do decaimento hormonal, ele vai se beneficiar. A reposição hormonal mantém massa magra, mantém disposição, mantém energia, mantém performance, mantém libido, e isso pode ser essencial na qualidade de vida, mas isso avaliado de forma individualizada. Depende da demanda, da entrega, da necessidade de cada pessoa. Então, com a indicação adequada, a reposição hormonal ela tem um resultado excelente. E para a gente encerrar então, pessoal, tem uma questão que chegou aqui sobre suplementação, né? Eu comentei com vocês a respeito da São Silvestre. Guiomar Olivastro é a senhora de 90 anos, que ano passado correu a sua São Silvestre de número 13. Então, tivemos uma mulher de 90 anos do lado feminino e do lado masculino, Décio Oliveira Castro, de 86 anos. Que dica, então, doutor Zé Renato, que dá para dar para o pessoal um pouco mais velho do que 50 anos, que quer correr, e até também para a gente não deixar batido a questão da suplementação. Não. Deve existir alguma suplementação diferente? Então, suplemento, como diz o nome, é algo que vai além, que suplementa. Então, o básico é a nutrição, né? Acho que, geralmente, as pessoas têm uma noção de se elas comem bem ou se comem mal. Procurar ter uma dieta adequada, se isso for difícil, acho que vale a pena ter avaliação nutricional. Isso posto, assim, a pessoa com mais idade, e sobretudo a pessoa porque o fato de praticar atividade física te dá mais fome, e com isso você vai comer melhor. Você come mais, você acaba comendo melhor, você se preocupa com isso. Quem não está acostumado a fazer muita atividade física vai comendo menos, e nessas de comer menos, vai deixando de comer coisas importantes. Uma delas é proteína, né? E assim, para a saúde muscular, para o desempenho físico, você precisa de proteína. Então, assim, o primeiro suplemento que a gente mais recomenda, porque é difícil, na prática, você conseguir uma ingesta, sei lá, em torno de 1,5 gramas por quilo de proteína para quem faz atividade, é tipo whey protein, uma proteína de alta qualidade. Aliás, você precisa comprar o nosso lá. Eu comprei antes de vir para cá, eu comprei o meu. É que lá no trabalho a gente racha um pote e está na vez do Bruno comprar. Então, também tá caro, doutor Bruno. Como lidar caro. Com essa questão assim, você não tem ali... Porque é caro você gastar caro. Quase R$200 ali comprando um whey protein. A suplementação esportiva não é barata, né? A gente tem vários elementos que são importantes, que são chamados elementos ergogênicos, que melhoram a disponibilidade desses fatores para o treinamento, e eles infelizmente, não são baratos. Mas, como ele falou, né, tem alguns que são bem estabelecidos, bem estudados e tem segurança no manejo. E no idoso, a creatina é interessante, porque ela mantém massa magra, mantém energia de explosão. A whey protein é muito importante manter, por ser um aporte de proteína de alta qualidade. E a gente tem o HMB, que também é o hidroximetilbutirato, um elemento que com a idade vai se perdendo, e a reposição desse elemento pode trazer benefício na manutenção da massa magra. Existem vários outros suplementos ergogênicos que são avaliados individualidamente, e que a gente vai selecionar qual a melhor composição desses suplementos a depender do tipo de esporte, da idade, da comorbidade que existe, das doenças pré-existentes, para compor a melhor composição de suplementos. É que é tudo caro mesmo. Acho que você tocou num ponto importante, né? Por isso que eu comecei falando do whey, da proteína, que é o basicão, né? A creatina é um negócio legal, mas é caro também, e o HMB nem se fala, né? O HMB é uma proteína que ela, por si só, né, o hidroximetilbutirato, ele induz a formação de músculo. Então, para o sujeito que está, de fato, a gente indica isso em pessoas doentes, que estão se recuperando de uma condição aguda, porque ele é muito bom, mas para usar você tem que ter. Tem alguma solução mais barata, assim, para a gente encerrar de vez o programa para as pessoas? Na própria comida ali, de repente? Enriquecer em proteína, né, Bruno? Carne alcançar ovo. A recomendação de um atleta sempre vai ser uma dieta hiperproteica, né? Acima de 1,6 gramas por quilo dia de proteína. Não é algo fácil conseguir. Nem barato. E quando você fala em dieta hiperproteica, você pensa em carne, né? Então, a carne vermelha, ela tem uma composição proteica, mas também tem uma composição muito rica em gordura. E isso aumenta o risco cardiovascular. Então, você tem que partir para outras fontes de carne. Peixe,
né? A carne, a proteína do ovo, do leite, do frango, e isso acaba encarecendo mais o cardápio ainda, né? Então, torna-se desafiador conseguir uma dieta hiperproteica só à base de ovo, que é o mais barato. Teria que comer dezenas de ovos. Mas dá, né, Débora? A gente possível, tenta, né? Não, a gente tenta, mas é caro e a gente vive num país desigual, então tem que se falar mesmo, que infelizmente é caro. Para quem pode e Sim. que use suplementos e que faça bom proveito deles, né? Mas a gente pôde perceber que o nosso programa de hoje foi bem legal, que não é impossível, né? Muito pelo contrário, sempre é possível. A gente falou sobre correr na rua, sobre tipos de suplementação. A gente deu dicas também para quem estava interessado nessas questões. Vocês podem acompanhar também o nosso quadro São Silvestre Corrida para Vitória daqui a 15 dias novamente. Depois, se você perdeu o programa aqui, vai ficar salvo, não se preocupem. E aqui no nosso YouTube da Gazeta Esportiva também a gente vai postar o programa completo para você indicar para todos os seus amigos que querem se preparar e que têm mais de 50 anos para vir correr a São Silvestre. Débora, obrigado, foi um prazer ter esse papo aqui. Obrigada a todos. Doutor Zé Renato, um grande prazer poder conversar Pedro. com você. Eu que agradeço. E doutor Bruno, daqui a 15 dias nos encontramos em mais um São Silvestre Corrida para Vitória. Exatamente, está seguindo essa sequência e cada vez a gente traz um profissional para falar sobre uma área específica e daqui a 15 dias temos uma surpresa muito boa aí. Olha, e não esqueça, divirtam-se na São Silvestre, porque é uma festa. Não é isso. para bater recorde, não é para bater RP, nada disso, é para se divertir. É para se divertir, que é o mais importante. E não esqueçam também, aproveitando a deixa, segue a gente aí, São_Silvestre no nosso Instagram. Segue o Dr. Bruno também. Segue o nosso Instagram, @Gazeta Esportiva. Vocês podem acompanhar também, Dr. Bruno, um cara bastante ativo nas redes sociais. Vai postar bastante coisa também. Obrigado pelo prazer de ter a audiência de vocês. Acompanhar mais um dia aqui dentro do Gazeta Esportiva, a primeira edição. Amanhã, a partir da 1h30, estamos de volta, falando tudo sobre futebol. E se quiser mandar também sobre São Silvestre, te manda no WhatsApp pro Dr. Zé Renato e pro Dr. Bruno. Forte abraço, até amanhã, 1h30. Tchau!